Candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória conversou hoje com o Band Cidade e comentou a operação da Polícia Federal que apreendeu material de campanha em seu comitê na capital paulista. Candidato, muito obrigado por atender ao convite do Grupo Bandeirantes mais uma vez. Rodrigo. Eu que agradeço. Candidato, nós estamos na reta final do segundo turno. O que muda nessa reta final? A gente vê um debate quente na Band, a gente vê diversas ações das campanhas. Muda o clima, é isso? Muda o clima. É uma nova campanha. O segundo turno é, de fato, uma nova campanha. Porque é um contra um, é frente a frente, é olho no olho. É final de campeonato, Rodrigo. E final de campeonato da liga mais importante. São Paulo é o estado mais importante do país. É o estado mais brasileiro do Brasil. 33 milhões de eleitores, quase 45 milhões de habitantes. A maior economia, o maior PIB do país. A maior influência política no plano nacional. A maior bancada também no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Portanto, é uma eleição que impacta no Brasil, não é apenas uma eleição aqui em São Paulo. Então, é natural que seja uma campanha muito acirrada no segundo turno e numa disputa, claramente, Rodrigo, de dois campos. O campo da esquerda, representado pelo Márcio França, com toda a sua história de socialismo, petismo. Ele foi líder do Lula no Congresso Nacional pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Recebeu o apoio dos partidos de esquerda ao longo das últimas semanas. E ontem até surpreendeu recebendo o apoio do MST. Aliás, é impressionante, né? Um movimento ilegal, um movimento de bandidagem como o MST, ainda tem a coragem de colocar publicamente que apoia o Márcio França. O que marca notadamente a diferença entre os candidatos. Eu sou um candidato de centro-direita, que apoia Jair Bolsonaro à presidência da República, que defende uma política econômica liberal, que defende a livre iniciativa, que defende um Estado menor, mais enxuto, mais eficiente, que sou contra a velha política, nada de carguinho, nada de proteção a amiguinhos de partidos ou a correligionários. Eu defendo eficiência, transparência, gestão econômica inovadora e defendo principalmente o fim da burocratização. E vale lembrar outro aspecto que nos diferencia também, Rodrigo. Eu sou visceralmente contra qualquer novo imposto, qualquer nova taxa. E, ao contrário disso, vamos gradualmente desonerar, diminuir a carga de impostos em São Paulo. Então, são dois campos. Um campo da esquerda, que é o do Márcio França, que tem o apoio, o suporte de petistas, pessoalistas, comunistas, pessoalistas e outros vigaristas. E o campo do centro-direita, que eu defendo junto com o Bolsonaro. Bom, o candidato adversário do senhor tem colocado que essa reaproximação do senhor com o discurso próximo ao Bolsonaro seria apenas para o momento de campanha. O senhor já esclareceu isso, me parece que já tinha algo muito próximo. Como é que é essa história? Rodrigo, não procede. Todos sabem que eu sou anti-PT. A razão de eu ter vindo do setor privado para disputar as eleições em São Paulo, onde venci no primeiro turno o PT do Fernando Haddad e o Lula, que estava solto ainda fazendo a campanha do Haddad, e perdeu. Aliás, venci o Fernando Haddad, a Luísa Erundina e a Marta Suplicy, que foram do PT e foram prefeitas eleitas pelo PT em São Paulo. Essa foi a razão de eu disputar a eleição, foi vencer o PT e eu venci. Portanto, duvidar que eu sou anti-PT é porque não lê, não assiste televisão, não ouve rádio, não lê livro, está completamente alheio à história. Sempre foi marcadamente um anti-PT. E qual é o candidato hoje à presidência da República que é o anti-PT? É o Jair Bolsonaro, não há nenhuma dúvida disso. E é uma pessoa de bem, eu não tenho dúvida de que ele, primeiro, vencerá as eleições, depois cumprirá bem o seu mandato por estar se cercando de boas pessoas, onde eu destaco o Paulo Guedes. A conduta econômica num país como o Brasil é fundamental, primordial para a recuperação do país, a estabilidade do país e a retomada do crescimento econômico. Hoje a Polícia Federal fez buscas em um comitê do senhor numa investigação sobre suspeita de crime eleitoral. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, a suspeita foi, encontraram 2.000 adesivos que estavam sem o CNPJ, que foram entregues num pacote na sede do comitê em São Paulo. Eu mandei até o nosso pessoal verificar quem fez a entrega desse pacote, 2.000 adesivos sem o CNPJ.
Me pareceu um pouco estranho. Eu não estou lançando isso como acusação, mas, Rodrigo, me pareceu estranho. Chega um pacote, na sequência chega a Polícia Federal, investiga e verifica. Abriram vários outros que estavam com o CNPJ em ordem, mas tinha um pacote com 2.000 adesivos que estavam sem essa menção, o que é determinado, o que é obrigatório pela lei eleitoral, e transforma isso numa notícia. Não quer dizer que tenha sido provocado, mas há uma certa suspeita também nesse sentido. Ademais disso, eu orientei a nossa coordenação de campanha que nós temos que fazer tudo rigorosamente dentro do que a lei determina. Sejam 500 adesivos, 2.000 adesivos, seja bandeira, seja o que for. E tomar muito cuidado com pacotes entregues no comitê, mesmo que graciosamente, mesmo que a título de colaboração, para não infringir a lei. Eu defendo que a lei tem que ser cumprida rigorosamente, do menor ao maior valor. Candidato, há quem defenda reajustes salariais no funcionalismo aqui do Estado de São Paulo, em especial aos educadores e também profissionais da segurança pública. Nós recebemos aqui na Band algumas questões como por que não dobrar o salário dos professores, por que não dobrar os salários dos funcionários ligados à Secretaria de Segurança. É possível fazer um reajuste para esses profissionais? Rodrigo, é possível e é justo, principalmente nessas duas categorias. Dobrar não, é impossível, não há recurso para isso. Mas uma melhoria gradual para a área de ensino é possível, é necessária e eu quero dizer a você que é justo. Também a Polícia Militar e a Polícia Civil, incluindo a Polícia Científica no plano da Polícia Civil e os bombeiros. Acho justo, razoável e faremos isso a partir do ano que vem. De maneira gradual, nós não podemos romper a política fiscal do Estado. São Paulo está no azul, paga os salários em dia, não é Rio de Janeiro que, de maneira irresponsável, atrasa os salários dos funcionários e atrasa o pagamento dos seus fornecedores. Mas é justo, respondendo claro e objetivamente, é justo, sobretudo nessas duas categorias que ficaram com as suas bases salariais muito defasadas ao longo dos últimos anos. O senhor tem algum plano para combater o crime organizado? O Estado de São Paulo é o receptor hoje da maior parte do armamento desviado, principalmente na fronteira com o Paraguai, e é um dos principais mercados consumidores de droga que também vem das divisas do país. Como é que pode ser feito um trabalho integrado para combater esse tipo de coisa, candidato? Rodrigo, trabalhando junto com a Polícia Federal e agora com o Bolsonaro presidente, eu acho que finalmente vamos ter controle de fronteira. Não é possível esse descontrole absoluto. Passa tudo na fronteira seca e fronteira marítima brasileira. Entra tudo. Se quiser trazer uma manada de elefantes aqui no Brasil, entra, porque armamentos pesados entram, toneladas de drogas entram, veículos contrabandeados entram e saem também, toneladas de cigarros contrabandeados, falsificados, entram. Não é possível uma fronteira onde entra tudo. E entra, sobretudo, armas, armamentos pesados, como você colocou, e drogas. O Brasil não produz drogas, não tem produção de drogas. O Brasil, infelizmente, consome drogas e agora passou a exportar drogas também. Então, a primeira coisa é que a Polícia Federal tem um controle rigoroso de fronteiras e utilize tecnologia. Essa alegação de que a fronteira marítima, fluvial e seca do Brasil é grande demais, isso é história. Hoje, com a tecnologia de imagem, de drones, você tem total controle sobre qualquer fronteira, em qualquer extensão. Faça acordo com os americanos, faça acordo com a Alemanha, faça acordo com países desenvolvidos, você vai ver que essa tecnologia está disponível. Quando se quer, se faz. E aqui em São Paulo, seremos rigorosíssimos no tema da segurança pública. Primeiro, com os poderosos de facções criminosas, inclusive o PCC. Sempre me dizem, não fala do PCC. Falo sim, porque aqueles que comandam o PCC terão em mim um grande opositor a partir de janeiro. Tem a menor moleza com o PCC, nem com chefe de tráfico, nem com big chefe de tráfico. Todos terão tratamento de bandido, inclusive nas prisões. Os presídios aqui em São Paulo terão controles de tecnologia que ainda não tem e não vai entrar nenhum celular vai ingressar mais em presídios em São Paulo. É possível privatizar os presídios, candidato? Possível, sim. Eu vou me referir a isso na sequência. Mas quero dizer também que os presídios não serão mais utilizados, Rodrigo, como sala de reuniões do PCC para planejamento de crimes dentro do sistema prisional de São Paulo. Não estou acusando ninguém do sistema prisional, nem a secretaria que atua nessa área. Mas os índices de eficiência vão subir e o governador vai exigir. Então, este sistema, inclusive, vamos trazer para cá a experiência americana, que já se reproduz aqui no Brasil. Há uma unidade do sistema prisional em Minas Gerais, que foi implantada pelo professor Antônio Anastasia, quando governador de Minas, que fica em Ribeirão das Neves. É o mesmo modelo dos Estados Unidos.
É um sistema prisional que foi implantado em Minas há cerca de 6 anos. Houve uma única fuga em 6 anos, nenhuma rebelião, nenhum celular foi descoberto e ingressou nesse sistema prisional, porque ele tem um controle tecnológico que impede o acesso de celular. Até advogados, quando chegam, outros visitantes, a uma distância segura do presídio, são obrigados a deixarem os seus celulares, porque o sistema de proteção, uma corrente de proteção, é um cinturão de proteção que evita que qualquer celular ingresse. Então, e é isso que nós vamos fazer aqui em São Paulo também. Nós temos um déficit de 160 mil vagas. Rodrigo, nós temos 235 mil presidiários aqui, a maior população de presidiários do Brasil, equivalente à população de presidiários de outros países, desenvolvidos inclusive. E temos mais 160 mil que se amontoam nos presídios em São Paulo. Isso acaba sendo uma fábrica de criminosos, além de ser desumano. Eu defendo que o preso cumpra na cadeia a sua pena. Vai acabar a saidinha, nós vamos agir do ponto de vista do Congresso Nacional, inclusive com a ajuda de um grande deputado reeleito aqui de Campinas, o deputado Carlos Sampaio, para votar a lei do deputado Antônio Goulart, que proíbe as saidinhas aqui, e eles vão cumprir a pena na cadeia e trabalhando. Mas isso não significa tratar de maneira desumana o prisioneiro. Agora, ele vai trabalhar, inclusive, para pagar o custo que ele representa para a sociedade. O fim de saidinhas. E complemento, dizendo que vou trabalhar também no Congresso Nacional, com a ajuda do deputado Carlos Sampaio, para a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. A mesma pena aplicada a um bandido, a um assaltante, a um agressor de 18 anos, será aplicada também ao agressor de 16 e 17 anos. Candidato João Dória, muito obrigado por atender mais uma vez a Band. Grande prazer. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, o candidato João Dória falando conosco, o candidato Márcio França, do PSB, também foi convidado pelo Grupo Bandeirantes. A sua assessoria ainda está analisando o convite para que uma data seja definida.